Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E Marrocos passou por Portugal 1-0, um futebol, né, bastante competitivo, né, que tem uma linha tática bem feita, né, pelo treinador da seleção do Marrocos, né. Soube agora que o treinador deles está há pouco tempo no cargo, mas conseguiu, né, fazer com que todos os jogadores marroquinos, hoje o Marrocos mesmo teve 2 desfalques na sua linha defensiva, uma seleção que é hoje a melhor defesa da Copa do Mundo, só tomou um gol até o momento. E imagina uma seleção, né, da África, e aí, cara, time muito bem armado, sem 2 peças, né? A gente sabe que o material humano, em países europeus, sul-americanos, seriam maiores, porém, cara, são jogadores de alto nível técnico, né? Estão aí, né, cada vez mais no cenário mundial aparecendo, né? Então, parabéns ao Marrocos aí, que estará agora esperando o semifinalista, né, que pode ser Inglaterra ou então a França, tá? Lembrar vocês que tem bet nacional, né? Então, quem apostou no Marrocos aí se deu muito bem, ganhou um bom dinheiro. E agora tem França e Inglaterra. Eu acredito que no tempo regulamentar vai haver empate. Então, galera aí que ainda não fez a sua fezinha, a sua profecia na Bet Nacional, o link está no comentário fixado e no chat fixado. É só clicar lá e boa sorte, tá bom? Vamos falar agora sobre Gerson. Também falaremos sobre Ângelo Preciado. Tem também a questão, né, do jornalista, né, do Rica Perrone, que para mim foi extremamente infeliz nas suas colocações em relação ao jogador Vini Júnior, falando que o atleta, né, foi colocado pelo Tite para agradar a torcida do Flamengo. Eu vou comentar sobre isso e muito mais aqui no seu canal, no nosso canal, no meu canal Deco SRN. Então, galera, se inscreva aí, dá aquela moral, passamos de 295 mil inscritos, né? Deixem seu like também, que é importante, para que o YouTube entenda que esse vídeo aí é de relevância e outros novos amigos conheçam o nosso trabalho. Também compartilhem com os amigos esse vídeo, tá? Que é importante. Vamos lá, galera, vamos falar aí sobre a questão do Gerson, né? Conforme trazido em primeira mão pelo nosso amigo Júlio Miguel Neto, né? Canal Rubro News, que faz parte do Tropa Rubro-Negra. Ele havia dito já há uns 10 dias que o Marcão tinha confirmado uma reunião com pessoas do departamento de futebol do Olympique de Marseille para ver se conseguiam resolver a situação do Gerson, tá? As informações, né, dessa reunião são as seguintes: o Marcão tentou de todas as maneiras a liberação do atleta, mas não conseguiu, tá? Os franceses estão irredutíveis com a questão de valores em 20 milhões de euros por 80% do passe. Uma nova reunião vai ser marcada já para a semana que vem. Então, as tratativas não se encerraram, mas os franceses estão fazendo jogo duro, tá? Então, essa questão de uma nova reunião aí, né, já confirmado pelo Tropa Rubro-Negra para a semana que vem, ok? Então, aguardar. Já sabia disso, que eles vão dificultar o máximo possível essa contratação do Gerson, né? Mas no final, cara, se eles não abrirem mão de valores, o Gerson ficará lá no Olympique, dará um custo enorme ao clube francês, né? E aí só quem tende a ter prejuízo é o Olympique de Marseille. Então, acredito que uma hora ou outra eles vão acabar, né, facilitando, entre aspas, mais essa negociação. A grande questão é que a gente tem um Mundial Interclubes aí, que ainda não está marcado, mas quanto mais rápido o Flamengo tiver o seu elenco finalizado, para chegarmos lá, estarmos bem preparados e podermos, quem sabe, conquistarmos o bicampeonato mundial. A gente está vendo que preparação é tudo, né? Soberba, e entre outras coisas mais, o brasileiro é craque, né? E a gente vê o resultado aí, como aconteceu na Copa do Mundo.
né? O Brasil ganhando de 1-0, indo totalmente à frente, sem necessidade nenhuma, e acabou não tomando um contra-ataque. O único lance de gol da Croácia, a bola acabou, né, entrando, e aí foi para a disputa de pênaltis. Infelizmente, não conseguimos avançar para a semifinal. Vamos falar agora então sobre a questão aí do Mário Fernandes, né? O Mário Fernandes, que era um jogador que estava no radar do Flamengo, até trouxe essa informação, mas antes da chegada do Vitor Pereira ao clube, algo deve ter mudado, e com isso o Mário Fernandes estaria muito próximo ao Internacional de Porto Alegre, cara. Até para minha surpresa, porque o Mário Fernandes é cria do Grêmio, mas estaria bem à frente agora o Internacional para a contratação desse atleta de 32 anos. Tá? O Mário Fernandes, que está com o contrato suspenso, né, junto ao CSKA da Rússia, tá? Não vem jogando, e ele está tentando a liberação lá do CSKA para vir para o futebol brasileiro, tá bom? Então, só para vocês estarem ligados, né, ele chegou a ser oferecido, né, falamos, essa chegada do Vitor Pereira deve ter mudado alguma coisa. O Vitor Pereira que quer trabalhar com jogadores com idades mais baixas, né, jogadores com menos de 30 anos, isso aí já havia sido uma solicitação dele aos dirigentes do Corinthians, mas o Corinthians não tinha como liberar jogadores com contratos longos, né, seriam multas altíssimas que o Corinthians hoje não tem como pagar. Então o Mário Fernandes aí, que era um nome que poderia vir para o Flamengo, ele está muito próximo de ir para o Internacional, né? Outra coisa, sobre um outro lateral direito, o Ângelo Preciado, tá? O Flamengo negando qualquer tipo de negociação do Ângelo Preciado com o Flamengo. Essa informação foi trazida primeiramente pela repórter Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro-Negro, né, que também faz parte aí do nosso projeto Tropa Rubro-Negra, né, e o Braz falou a ela que nunca houve a conversa sobre o Ângelo Preciado, não há nenhum tipo de negociação do Ângelo Preciado. Ele diz assim: não tem nada, nunca teve. Não vou entrar no mérito do interesse no atleta, porque é um demérito em algumas situações que envolvem algum jogador. Por isso não vou falar de interesse. Só afirmo que não tem absolutamente nada, declarou Marcos Braz ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Então, pelas informações que a gente recebeu, o Preciado tem aí consulta de 2 clubes franceses, que seriam eles o Lyon e o Strasbourg, tá? Esses 2 clubes estariam interessados no Ângelo Preciado, ok? Falar aqui também sobre a questão rápida, né, de seleção brasileira, né, o Jorge Jesus cogitando uma saída do Fenerbahçe antes do final do contrato para assumir a seleção brasileira, tá? Informação trazida aí pelo Diogo Dantas, do jornal O Globo, né? Vi que tem muitos torcedores chateados, não, o velhinho devia voltar para o Flamengo, mas na minha visão, o Vitor Pereira tem totais condições de fazer um ótimo trabalho, conquistar sim a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Mundial Interclubes, tá? O próprio Jorge Jesus já deu a sua aprovação em relação ao treinador Vitor Pereira, né? Disse que é um treinador que tem um estilo de jogo muito parecido com o dele, um treinador que gosta do ataque, gosta de ter posse de bola, né? Gosta de fazer a marcação alta, pressão pós-perda. Então, gente, se o Jorge Jesus for para a seleção brasileira, que ele seja muito feliz lá e que possa trazer o nosso Hexa, né, em 2026, beleza? Sobre um jogador, Neymar, né, que recebeu muitas críticas por torcedores, o Marinho defendeu, né, dizendo que há brasileiros que torcem contra, né? A gente já reparou isso, né? Que tem muita gente que torce contra, né? Ele diz assim: nem todos queriam esse título. O atacante Marinho fez publicação motivacional para os jogadores da seleção, sem abrir mão de cutucar brasileiros que torcem contra. Ele diz assim: um choro de quem lutou, treinou, sofreu, sonhou e viveu cada segundo em campo. Sonhos individuais que juntos buscaram o mesmo objetivo, que era o Hexa. Muitos brasileiros hoje estão tristes, outros nem tanto, e talvez comemorando a derrota. Não sei se faz parte, porém nem todos queriam esse título.
mas o futebol que move milhares de pessoas só prova que não tem favorito. Ainda se falando em Copa do Mundo, vocês lutaram, infelizmente não foi o dia, escreveu Marinho. Ele continua assim: a vida não acaba, vocês serão sempre ídolos de uma nação que é apaixonada pelo futebol. Muitos vão julgar que ninguém presta porque não venceu a Copa, mas vocês já são mais do que vencedores. Que venha a próxima em 2026 e com fé em Deus, a sorte venha nos premiar com o Hexa. Brasileiro de verdade é quem ama o país e sua seleção. Hashtag orgulho de ser brasileiro, concluiu o atacante do Flamengo. Tá bom? Marinho é um dos amigos de Neymar e trocaram mensagem no dia a dia. Ao ver o camisa 10 da seleção cair no choro com a eliminação na Copa do Mundo, o atacante do Flamengo se sensibilizou com a cena e usou as redes sociais para divulgar o apoio ao companheiro também ex-Santos, tá? Então o jogador rubro-negro, como visto, se incomodou com alguns brasileiros que gostaram quando o atleta do Paris Saint-Germain se machucou no primeiro jogo, né, neste Mundial contra a Sérvia. Pior que a verdade, absurdo completo isso. Discordo veementemente desse tipo de situação. Tá? O companheiro Ronaldo Angelim, né? Ele, né, com uma identificação enorme com o mais querido jogador, alfinetou os rivais cariocas do Fla, Botafogo e Vasco, tá? Ele deu uma cutucada aqui, né? Com identificação enorme com o mais querido jogador, alfinetou os rivais do Fla, Botafogo e Vasco. Flamengo é o time do cheirinho, os outros são o quê? Botafogo é só um bairro lá no Rio, nem carioca ganha mais. Vasco jogando a Série B, se não arruma aquele árbitro, ia estar na Série B ainda, né? Falando do jogo entre Vasco e o Ituano, né? Porque o Wilton acabou dando um pênalti, né? O Wilton, todo mundo vê que ele sabe apitar muito bem, né? Tanto que vai estar agora no jogo da França com a Inglaterra. Porém, cara, sinceramente, na minha opinião, tá? Não é de clubismo não, mas houve uma falta ali, né? No lance do gol, acho que foi do Raniel em cima do goleiro do Ituano, né? Ele deixou o jogo continuar e acabou dando um pênalti, que naquele lance do pênalti foi pênalti mesmo, não tinha como, e acabou sendo expulso, né? Então o Angelim, né, falando para o podcast Totcast no YouTube, né, ele foi perguntado sobre a questão, né, das zoeiras, e ele acabou ali, né, dando aquela gastada nos torcedores do Vasco e do Botafogo. Isso aí faz parte, né? Sobre o Vinícius Júnior, né, cara, eu sinceramente achei lamentável o posicionamento do Rica Perrone, tá, com todo respeito a ele, né, um companheiro de profissão, porém, cara, foi muito mal na declaração dele, né, desmerecendo demais o Vinícius Júnior, na questão de falar que o Vinícius Júnior só estava ali, né, devido à questão do torcedor do Flamengo pressionar, como o Tite escutasse o torcedor do Flamengo, como o Tite não tivesse, né, prejudicado o Flamengo em várias situações, como o caso de 2021, quando tirou o Gabriel em vários jogos importantes do Flamengo, pelo amor de Deus, né? O Vinícius Júnior participou de 5 dos 8 gols da seleção brasileira. O Vinícius Júnior sempre era o primeiro a sair. Então, o Vinícius Júnior foi o autor do gol do título da Champions League do Real Madrid por causa de pressão do torcedor do Flamengo, né? Enfim, o Vinícius Júnior, então, saiu também dos primeiros jogos por causa de pressão do Flamengo, do torcedor do Flamengo. Pô, cara, é lamentável e injusto, né? E impressionante como tem pessoas que tentam queimar certos jogadores, né? Como o caso do Vinícius Júnior, que há tempos atrás muita gente falava que o cara era Neguebinha, né? Com todo respeito ao Negueba, que era um jogador de futebol que até conquistou o título da Copa da Taça São Paulo de Júniors, né? Também desmerecendo o apelido lá do Negueba e querendo colocar isso como fosse, né? Não foi o caso do Perrone, foram de outros jornalistas, mas, cara, surreal ele utilizar isso, sendo que, porra, o Tite saiu ileso para ele, como o Tite não tivesse errado em nada, né? E pior ainda, o Vinícius Júnior não estava nem lá na hora da disputa de pênalti, né? Ele saiu com 62 minutos de jogo, né? Inacreditável o que o Rica Perrone falou, né? E eu discordo veementemente de qualquer palavra que ele colocou. Vini, continua a sua carreira, que você é excepcional e você vai voltar e vai vencer em 2026
pode lembrar disso aí. Tá? Até falou, cara, que o Paquetá mudou de posição porque a torcida do Flamengo pressionou para o Tite escalar ele como titular, como o Tite escutasse alguém. Pô, se o Tite escutasse a torcida do Flamengo, o Gabigol tava na Copa do Mundo, cara. Porra, é brincadeira que esse cara falou, entendeu? Enfim, tá? É absurdo, cara. Absurdo o que ele falou, né? Tem... Deixa eu ver aqui se tem as palavras dele, né? Logicamente que eu não vou botar o vídeo. Não tá aqui, tá no vídeo. Mas o pessoal sabe. Ah, não, tá. Paquetá jogou fora de posição a Copa inteira. Jogou quase segundo volante para colocar o Vinícius Júnior e agradar a torcida do Flamengo. É isso. Rodrigo entrou melhor, Martinelli entrou melhor, Vinícius precisa de quinto para acertar dois, completamente cru. Absurdo, cara. Absurdo. Isso. Surreal o posicionamento desse rapaz, cara. Surreal. Enfim, cara. Não concordo nem um pouco com as palavras dele em relação ao Vinícius Júnior, tá? Falar aqui sobre o Vidal, né, com contrato até o final de 2023, Vidal tem mais um ano, né, de Flamengo, tá? Porque muitas pessoas diziam que ele poderia se aposentar e ele já disse que não vai se aposentar, tá? Então, só para vocês estarem cientes, ok? Sobre essa questão aí do Vidal. Voltando aqui à questão do Tite, né, o Neto cita a ausência de Gabigol para culpar Tite por eliminação na Copa. Pô, ele soltou um palavrão, filho de uma pi desgraçado, né? Até tem um vídeo dele aí que tá viralizando, né? Eu acho assim, cara, não precisa faltar com respeito, né? Mas, cara, ele tá totalmente certo que a culpa é exclusivamente do treinador Tite, né? Ele teve 6 anos para fazer um time, né, jogar, ter variações táticas e era um amontoado a seleção brasileira, né? Uma vergonha, ok? O Tite falando, só tem um adjetivo burro, né? O Neto falando do Tite, mas o maior responsável por essa eliminação da Copa é o treinador Tite, com suas manias e ações irresponsáveis, tipo não convocar Gabigol, levar Daniel Alves, não colocar o Neymar para bater pênalti, né? O Galvão Bueno também criticou bastante, né, o Tite, né? Cara, absurdo os erros do Tite. Desde o primeiro jogo, cara, ele já vinha cometendo erros, tá? Desde o primeiro jogo ele já vinha cometendo erros, ok? Uma outra situação, a gente falou do Vasco, Botafogo e Fluminense, né? Eles pedem ajuda para a TV Globo contra Flamengo, cara. Tá muito mimimi, tá? Os clubes não aceitam receber menos que o Flamengo pelos direitos de TV e cogitam usar a lei do mandante para venderem seus jogos para a Globo. De acordo com o jornalista Vitor Lessa, os três rivais estão se articulando para oferecer as partidas que serão mandantes para a TV Globo. A emissora transmitiu o Carioca pela última vez em 2020, quando o Flamengo não aceitou a oferta para renovação. Então faça, cara. Após a aprovação da lei mandante, a Globo cancelou o contrato de transmissão do Carioca, pois considerou que haveria insegurança jurídica. Façam, mesmo. Quero ver se vai ter audiência, né? Façam, né? Façam. O Flamengo tem que andar cada vez mais sozinho, cara. Não dá pra estar junto de ninguém, não. Entendeu? Não tá junto de ninguém, não. Ok? Cara, já falamos aqui, né, da revolta da torcida do Flamengo em relação ao treinador de Tite, né? Lembrando até, né, torcedor do Flamengo, lembrando até o nosso ex-treinador, tá? Quem seria o nosso ex-treinador? O Jorge Jesus, logicamente. Me lembrei do Jorge Jesus no Flamengo, todo fim de jogo ganhando ou perdendo, ele entrava em campo de mão dada com o time para agradecer a torcida nos 4 cantos do estádio. Pois é, cara, ele nunca abandonou o grupo dele, independente de vitórias ou derrotas, né? Porque é muito fácil o cara só tá ali quando o clube está ganhando. Quando perde, que é a grande questão, tá bom? Então, meus amigos, é isso aí, tá? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Mais tarde poderemos fazer uma live, é isso mesmo, tá? Pedir pra galera aí se inscrever aqui no canal Deca CRN, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. Daqui a pouquinho tem aí o jogo da França contra a Inglaterra, então não esqueça aí de fazer aí a sua fezinha na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Lembrar dos 300 mil inscritos que estaremos sorteando o Manto Sagrado, e também vai lá dar aquela moral no Instagram, né, pra gente chegar a 100 mil inscritos no Instagram, e aí sortearemos, farei um boné desses aqui, conforme vocês queiram, um boné Deca CRN para
entregar a vocês, galera que gosta do Mané aí. Falou? Quando chegar a 100 mil no Instagram, Deco SRN Oficial. Beleza? Então conto com a audiência de vocês mais tarde. Tamo junto, fiquem com Deus. Ótimo jogo, França e Inglaterra. Saudações rubro-negras. Tamo junto, abraço.